palavra. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que Tu já falaste aos nossos corações nesta noite, através dos louvores, Pai. Ó Pai, agora em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, nós abrimos, Pai, o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos espirituais, Pai, para ouvir aquilo que Teu Espírito quer falar com cada um de nós. E declaramos: Santo Espírito, tenha liberdade para ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Quero começar, antes de ler o versículo, contando uma história rapidinho. Eu me converti em 1998, ou seja, tem 26 anos, né? Fevereiro de 1998. E eu lembro que logo no início da minha conversão, uma das coisas que chamava a minha atenção, uma das coisas que me causava um pouco de perplexidade, era uma pergunta que eu fazia muito a Deus. E eu perguntava: Senhor, qual é o propósito de Deus para o seu povo? Ou seja, o que acontece depois que eu me converto? O que acontece depois que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? O que vem depois disso? Opa, estou salvo. E aí? Acabou? Parou? E eu perguntava, né? Isso até mesmo para o meu pastor, é da época, né? Amigo até hoje. Ele tinha algo muito sábio, que eu considero, né? Que ele sempre pedia, às vezes, para eu procurar na palavra e ler. Eu lembro que logo no início, quando eu perguntei ele falou assim: filhinho, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei: nenhuma, né, pastor? Acabei de me converter. Ele falou: então, faz isso. Vá lendo a Bíblia, vá lendo a palavra, vai perguntando para o Espírito Santo. A resposta está lá. E assim foi. E eu comecei ali a ler o Novo Testamento. Deus ia falando no meu coração, mas durante alguns meses ainda eu não tinha ao certo essa resposta. Mas eu lembro que em determinado momento, e eu vou ler um pouco mais à frente, o principal versículo que tocou meu coração sobre isso. Eu lembro que em determinado momento Deus me trouxe a revelação através disso aqui da palavra. E aquilo pacificou a minha mente, aquilo pacificou o meu coração. E que revelação foi essa? Que Deus quer que o seu povo, os seus filhos, se tornem semelhante a Jesus Cristo. Uau! Uau! E esse é o título dessa mensagem, né? Pode botar aí o slide. Menino, ei, ó nós. O título dessa mensagem é: você quer ser semelhante a Jesus? Eu pergunto isso para você essa noite. Você quer ser semelhante a Jesus? Você quer ser parecido com Jesus? Esse é o desejo de Deus. Esse é o sonho de Deus. Essa é a vontade para o seu povo. E qual cristão não gostaria de ser parecido com Jesus? Eu quero. Né? Tem irmãozinho que fala assim, né? Às vezes a irmã falou: pô, pastor, você está cada vez mais parecido com Jesus. Eu fiquei todo feliz. Ela falou: está lá em Isaías, está escrito: nele não havia beleza alguma. Falei, pô, brincadeira, né, irmã? Então todos nós, quando a gente se converte, a gente quer ser parecido com Jesus, não é verdade? E alegra ainda mais o nosso coração a gente descobrir que Deus também deseja isso. A base bíblica, né, para isso
ela é vasta. Existem muitas passagens, muitos versículos que mostram o desejo de Deus de sermos parecidos com Jesus. Mas abra sua Bíblia em Romanos 8, 29. Pode passar aí o próximo slide, ó. Lembrando, ó, que a gente combinou, quando eu fizer assim, você pula o slide. Romanos 8, 29. Esse foi o versículo que fez a minha ficha cair. Acho que eu estava lendo já pela segunda vez o Novo Testamento. E em Romanos 8, 29, acho que você passou demais aí, irmão. Cada quadradinho desse é um slide. Em Romanos 8, 29, diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uau! Olha que mensagem tremenda que a Bíblia está ensinando para a gente. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, quando a gente nasce de novo, nós somos predestinados para quê? Ser a imagem, conformidade da imagem do Filho de Deus, ser conforme Jesus, ser parecido com Ele. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso, não é? Isso é fantástico. E isso é para mim, isso é para você, isso é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, todo aquele que deseja, todo aquele que quer andar com o Senhor. E para que isso aconteça, querido, para que a gente seja parecido com Jesus, também não significa que a gente não precise fazer nada. Não é um raio que vai cair em cima da gente, pum, e você ficou parecido com Jesus. Uau! Existe um processo que se chama de santificação. Existe a santificação pontual, aquela que no momento que você se converte, pum, você morrer ali, beleza. Mas geralmente isso não acontece com a maioria de nós. A gente se converte e Deus deixa a gente por aqui. Por quê? Porque ele vai estar aqui, você estará aqui sendo preparado. Anota isso, você está aqui sendo preparado para o céu. Está aqui sendo preparado para a glória, está aqui sendo preparado para um dia você receber um corpo glorificado junto ao Senhor. Eu costumo dizer, e por que isso? Porque aqui é o melhor lugar para a gente fazer isso, aqui na terra, porque lá no céu, a palavra diz em Apocalipse lá, que lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem ranger de dente, ou seja, você não vai aprender a amar no céu, você não vai aprender a ter paciência no céu, não vai. Você não vai aprender a perdoar no céu, porque lá ninguém vai te ferir, lá ninguém vai te magoar. Então aonde você vai aprender a amar, a perdoar, é aqui nessa terra, hoje e agora. E aí está o seu processo de santificação. Aí está o processo que vai fazer você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E como nós temos livre-arbítrio, nós podemos entrar nesse processo, uau, e navegar nele junto com o Espírito Santo, né, numa alegria, digamos assim, apesar de haver dores e sofrimentos, porque todo processo muitas vezes é doloroso, ou a gente pode impedir esse processo. Já está bom, já basta para mim. Não quero muito esse negócio mais não. Eu acho que eu vou para o céu, está tudo certo. Então o convite dessa noite é que, se você quer ser parecido com Jesus, uau, permita, né, o Espírito Santo fazer a obra em você.
Permita que essa transformação ocorra realmente de fato. E para isso você precisa cooperar com o Espírito Santo, querido. Cooperar com Ele. Ser semelhante a Jesus depende tanto do poder divino quanto do cumprimento das nossas responsabilidades como cristão. Mas quero deixar claro uma coisa: quando eu falo cooperar com o Espírito Santo, não significa que é você que vai fazer a obra. Não é você que vai se santificar. Quem faz a obra é o Espírito. Sempre Ele. Sempre Ele. Ele é quem faz a obra. Mas nós podemos cooperar ou não com Ele. Um bom exemplo bíblico, por exemplo, todos conhecem, é a passagem de Lázaro, aonde está lá, ele estava morto já lá 4 dias, havia uma pedra, Jesus chega, e Jesus, com todo o seu poder, o que ele poderia fazer? E a pedrinha ia para lá, a pedrinha para cá. Ele poderia até brincar, né? Pedrinha para o lado, pedrinha para cá, pedra para cima. Imaginou? Botar a pedra para cima. Todo mundo, né? Ia ficar maravilhado. Mas Jesus sabe, peraí, eles precisam entender que há uma responsabilidade deles. Ele chega, tira a pedra. Então eles cooperaram, não cooperaram com Jesus? Mas quem fez a obra foi Jesus, foi o Espírito que habitava nele. Então a gente tem que cooperar, mas a gente tem que entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Então, dito isso, querido, pode botar o terceiro slide aí. Eu quero compartilhar 3 pontos importantes que contribuem para que a gente seja semelhante a Jesus, para que a gente se torne cada dia mais parecido com Jesus. Vou falar apenas 3, isso não esgota esse processo de santificação, esse se tornar parecido com Jesus. Não, poderia falar 10, 20, 30, né? Pastor Carlos pode chegar aqui depois, pregar a mensagem com esse mesmo título e botar 4 pontos diferentes aqui, se ele quiser. Por quê? Porque é um assunto muito vasto, muito bíblico. O primeiro ponto, e que eu considero mais importante, querido, é a nossa entrega a Deus, é a nossa rendição ao Senhor. O quanto nós estamos rendidos, entregue a Ele. Se você quiser abrir em Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim: Romanos 12, de 1 a 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Aqui Paulo está dizendo que essa entrega que nós temos, ela tem que ser total, ela tem que ser inteira ao Senhor. Há algo aqui no verso 1 muito importante que a gente precisa entender. Quando Paulo diz aqui que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo. A Bíblia, quando fala de sacrifício, queridos, ela está falando, vou dizer assim, para ficar bem claro, de matar um bicho, degolar a cabecinha dele. Hoje a gente muitas vezes pensa em sacrifício, andar ajoelhado, né? Subir uma ladeira
no sol quente, uau, fez um sacrifício danado para conseguir chegar aqui. Mas sacrifício na Bíblia é entrega. E muito interessante Paulo comparar e falar para os romanos, dizer, vocês têm que fazer o quê? Um sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício do Antigo Testamento, ele era morto. O bicho chegava lá, o sacerdote degolava ele, né? Fazia lá a expressão do sangue, aquilo tudo que está escrito lá, em detalhes, morria. Agora ele está chegando para mim, para você, para esses irmãos que estavam lá em Romanos, e está dizendo, ó, vocês têm que se apresentar, porque diz assim, é o seu culto racional, ou seja, você tem que se entregar porque você quer, você tem que chegar assim, eu quero colocar minha cabecinha lá, diante do Senhor, falar, Senhor, arranca, e agora quem pensa é você, não sou mais eu, quem controla é você, quem manda é você. Por quê? Porque você vai continuar vivo. Por isso que ele deixa bem claro, sacrifício vivo, né? Não o povo ia se matar lá. Ele fala, ó, porque quem manda é você. Então é você deixar o Espírito Santo pegar com o seu eu e fazer assim, ó, cortar ele, matar, e você se tornar uma nova criatura. Isso é entrega total. É você chegar no altar do Senhor, entregar a sua mente ao controle do Espírito Santo, e fazer isso porque você quer fazer, porque você deseja fazer. Isso renova a nossa mente, conforme Paulo diz. Isso nos transforma diariamente. Muitas vezes, com a luta do mundo, a gente precisa de vez em quando chegar lá e falar, Senhor, né? Não deixa o velho homem controlar, não deixa a razão dominar. Eu quero que o teu Espírito me conduza, eu quero que o teu Espírito me dirija. Essa é a entrega total a Deus, queridos, que nos torna muito semelhante, muito parecido com Jesus. Próximo slide, o quarto. Uma vez, João Batista disse, em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. E assim tem que ser conosco. Se a gente quer ver a glória de Deus, a glória de Cristo brilhar através de nós, Jesus tem que crescer em nós. A cada dia nós temos que diminuir. É necessário que Ele, Jesus, cresça e eu diminua. Isso quer dizer, é você permitir que Jesus governe a sua vida. Eu gosto muito do exemplo, da ilustração que eu dou de um carro, um veículo. Aquela pessoa que não tem Jesus, ela está andando pela estrada da vida, e com certeza em muitos momentos da sua estrada da vida, Jesus estará na estrada, acenando para você, pedindo para você parar, porque Ele quer entrar no seu carro. Alguns param, outros não. Porém, aqueles que param precisam entender, através da palavra, que Jesus, Ele não quer só entrar no carro, Ele quer sentar no volante. Ele quer sentar no volante. E muitos apenas param, deixam Jesus entrar. Mas alguns falam assim, Jesus, senta no banco de trás. Ou então alguns chegam assim, Jesus, o carro está muito cheio, muito sujo, vai lá no porta-mala. Outros deixam Jesus sentar no banco da frente, junto com ele.
mas não entrego o volante. O volante é meu, eu é que dirijo. Jesus às vezes está sentado ali no carona e você está indo pela estrada da vida, e Jesus fala: meu filho, é aqui, vira à direita, e você: não, que isso, Jesus, você não entende nada. Eu conheço bem essa estrada, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu quero chegar, e você continua. E lá na frente, a estrada às vezes está em obra, ou então lá na frente a estrada não é mais asfaltada, bonita, que nem estava lá no início. E você fala: uau, e Jesus fica só te olhando. Por quê? Porque o que Ele quer é sentar no volante, é que permitir que você dirija, Ele ser o motorista da sua estrada da vida. Você tem o direito, como livre-arbítrio, de conversar com Ele ali, né? Jesus, mas eu achava melhor por aqui, o que você acha? Papapá. Com o tempo você vai aprendendo que a decisão dele é sempre a melhor. Mesmo quando ele chegar para você e mandar assim: ó, vira aqui nessa estrada de terra. Aí você olha assim: estrada de terra? Caramba, eu estou numa autoestrada aqui com 4 pistas, asfalto novinho, ele está mandando entrar numa estrada de terra. Aí com o tempo você aprende que lá na frente era muito melhor do que você ter ido pela outra, porque algo vai te surpreender. Queridos, Jesus me surpreende a cada momento, a cada dia, a cada ano, e não tem idade para isso. Estava conversando com o pastor Carlos estava falando ali: poxa, Deus me surpreendeu ter trazido de volta para essa igreja. Ele comentou da idade dele, falou: já com a idade que eu estou, eu não imaginava que Deus ainda ia fazer algo assim, me dá um desafio, uma coisa boa. Sim, porque assim é andar com Jesus, é permitir ser dirigido e surpreendido por Ele, a cada momento, a cada dia, a cada ano, a cada mês, amém? O 5º slide, querido. Para a gente ser semelhante a Jesus, depende também da nossa libertação do pecado. Libertação do pecado, querido. Meio óbvio, Jesus viveu uma vida sem pecado. Então você quer ser parecido com Ele, você tem que ser liberto do pecado. Mas muitas vezes parece, pensa bem, não é, parece ser muito difícil, muito complexo. Romanos 6,11 diz que a gente tem que ser o quê? Considerados mortos para o pecado. Olha o que diz Romanos 6, se você quiser abrir, vamos ler do verso 10 ao verso 13. Aqui Paulo vem falando de Jesus, e no verso 10 ele fala assim, sobre ele: morrido de uma vez, morreu para o pecado, né, pelos nossos pecados, mas quanto a viver, ele vive para Deus. Aí no verso 11 ele diz assim: assim também vós, ou seja, nós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Está dizendo: assim como Jesus, vocês também têm que ser assim. Vocês têm que se considerar o quê? Morto para o pecado e vivo para Deus. Aí continua no verso 12: não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou em seus desejos, em outras versões mais fáceis. Verso 13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Querido, anota o que eu vou dizer para você essa noite. Jesus já morreu naquela cruz pelo meu pecado, pelos seus pecados. O preço já foi pago, está pago. Está pago. Preço de sangue. E a partir
partir do momento que você entra nessa aliança com Jesus, que Jesus diz e ensina que é o que? A nova aliança no sangue dele. Ou seja, no sangue que foi derramado para pagar o seu pecado. E você está debaixo desta aliança. Então você precisa entender que a sua identidade agora em Cristo é nova criatura, nascido de novo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso e viver isso. Porque se vence o pecado é pela fé. Escreve isso, anota isso. Se vence o pecado pela fé. A fé em quê? Naquilo que Jesus fez por você, na certeza absoluta daquilo que Cristo fez por você. Por quê? Porque quando a tentação vier, opa, o negócio vem, né? Passou ali, né? O cara tem problema com mulher, de repente vai lá na praia, começa, eu brinco com ela, falo que as pombas giram passando, eu chamo de pomba, né? Eu falei, está passando uma pomba ali, ó, né? Aí a pomba está passando, aí o velho homem fala, mas aí a tua fé diz, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, isso não pertence mais a você, esse preço já foi pago. Aí você, opa, estou fora. Por quê? Porque você crê, você sabe agora quem você é. Você sabe quem você é. Muitos ficam ali, né? Homem torpe, de duplo sentido. Acho que é Timóteo que fala sobre isso. Não me lembro agora, que eu não anotei aqui. Isso não agrada a Deus. Então você tem que saber entender exatamente quem você é e viver por essa fé. Você precisa crer, ter fé naquilo que Jesus já fez por você, queridos. Você não vence o pecado com muito esforço, morrendo de... Você pode até num determinado momento fazer isso, mas você precisa entender que, opa, peraí, eu já nasci de novo, eu sou nova criatura. Ainda que você venha escorregar, venha cair, porque as pedras, elas existem pelo caminho, fato. E muitas vezes a gente tropeça. Mas em João 1,9, é 1 João 1,9 que diz? Que se a gente confessa o pecado, Ele nos purifica, né? Ele nos purifica de toda a nossa imundícia, de todo o nosso pecado. Ou seja, está sempre pronto para isso. Agora quer dizer, que nem Paulo fala, se você ler o capítulo 6, você vai ver, Paulo diz ali, o que eu vou fazer? Eu vou continuar pecando? Por causa disso, que tem a porta aberta? Não. Ele fala, não vou continuar fazendo isso. Porque ele sabe que ele não vive mais debaixo da escravidão da lei, mas agora ele vive pela graça. E viver pela graça, você tem que entender que você tem uma nova identidade. Você tem uma nova identidade. Por isso que em 2 Coríntios Paulo vai dizer assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele não diz assim, se alguém está em Cristo, será nova criatura. Ele fala isso? Talvez seja nova criatura. Ele fala isso? Não, ele diz é. Ele afirma isso, que não será. Ou seja, você já é uma nova criatura se você está em Cristo, querido. E você tem que viver como nova criatura, e não o contrário. Tem gente que pensa assim, não, eu vou vivendo a vida e a vida, né, conforme eu vou vivendo, eu vou me transformando em nova criatura. Não, você já foi transformado em nova criatura. Paulo já falou para você isso, já está lá na Bíblia, já está lá na palavra. Não, as coisas antigas passaram, você só precisa crer, acreditar, declarar a tua fé.
Slide 6, querido. Entretanto, devemos sempre continuar, queridos, buscando, conforme Paulo ensina, esse processo de santificação e nunca voltar a se submeter ao jugo do pecado. Lembra disso, na hora que você for fazer algo errado, quando você estiver lá na internet sendo tentado para ver uma bobagem, o Espírito te fala: você é nova criatura. Isso não condiz com o Espírito Santo que habita dentro de você. O que você precisa entender? Crê nisso. Crê nisso. E aí você vai fechar aquela página. Você vai dizer: opa, peraí, isso não condiz mais. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu não posso voltar a ser escravo do pecado. Eu não posso permitir o pecado me dominar novamente. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de quê? Escravidão. Escravidão. Somos livres em Cristo, mas somos escravos no pecado. Slide 7. Quero falar um pouquinho sobre, rapidamente, porque muitos voltam a ser escravos do pecado. Muitos olham Jesus como Senhor, como Salvador, mas esquecem que Ele é o Senhor. Lembra lá no início que eu falei? Às vezes a gente se converte e fala assim: Jesus é só meu Salvador. Sim, Jesus é seu Salvador, com certeza. A Bíblia não nega isso, eu não nego isso, isso é fato. Jesus morreu para te dar vida, para te salvar, mas Jesus também morreu para ser seu Senhor, ou seja, ser seu Rei, para reinar na sua vida. Para reinar na sua vida. Tanto que lá naquela cruz, o que estava escrito lá? O que Pilatos mandou escrever? Jesus, Rei dos Judeus. Porque Ele nasceu para reinar. Então você precisa entender que além de Salvador, Ele tem que ser Rei sobre a sua vida. Muitos pensam que pelo fato de Deus ser amor, esquecem que Ele também é justiça. E aí começa a achar que você pode fazer tudo o que quiser, voltar a ser escravo do pecado e outras coisas mais. O slide 8, querido. Muitos não creem que a palavra de Deus é verdadeira, ou seja, a questão da fé. Crer, ter fé. E a palavra, quando é colocada em prática, ela faz diferença. É crer. A Bíblia diz, a Bíblia fala, ponto. Então vou botar em prática. Muitos não creem nas promessas de Deus para as suas vidas e acabam caindo novamente e se tornando escravo do pecado. Slide 9. Para a gente terminar, o último ponto que a gente precisa para ser parecido, semelhante a Jesus Cristo, é a gente permitir o nosso crescimento espiritual. Quando a gente se converte logo no início, é fato, muitas coisas a gente não entende. A gente não tem ainda sabedoria suficiente, conhecimento suficiente da palavra, não tem ainda muitas vezes muita intimidade com o Senhor. E nós precisamos, a vida toda como cristão, sempre, permitir crescer espiritualmente, desejar, querer. Slide 10. Olha o que o Pedro diz em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Uma ordenança bíblica: crescer na graça e no conhecimento de Jesus.
Então, à medida que a gente vai buscando o Senhor, querido, Ele vai operando essa transformação em nossas vidas cada vez mais. O slide 11, algumas formas da gente crescer espiritualmente, que você precisa entender e fazer na sua vida. Não se cresce espiritualmente somente na frente da Netflix o dia inteiro. Não se cresce espiritualmente vendo todas as novelas da Globo e dizendo que não tem tempo de ler a Bíblia, de ler a palavra, de orar. Não quero aqui falar nada de ninguém não, mas lá na igreja que eu pastorei, lá às vezes a gente conhecia, né, algumas pessoas que falavam assim: não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, mas sabia tudo das novelas. Tudo, entendeu? Então não se cresce espiritualmente assim, queridos. Se cresce espiritualmente lendo a Bíblia, se alimentando da palavra de Deus, todo dia. Você deixa de comer algum dia comida? Não. Então, mas por que você deixa de alimentar o teu espírito? O teu corpo físico você alimenta. Alguns estão bem alimentadinhos assim, que nem eu, né? Bem alimentado. Mas o espírito tem que estar assim também. Tem que estar parrudo, forte. E o espírito se alimenta com isso aqui, ó, palavra. Palavra. Se cresce espiritualmente buscando a presença de Deus, buscando entrar na presença dele em oração, conversando com ele, em adoração, né? Cantando um louvor, ouvindo um louvor, falando palavras de amor para Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és maravilhoso. Buscando uma intimidade com Ele. Se cresce espiritualmente no relacionamento com os irmãos da igreja. Ai, mas esse irmãozinho aqui, eu não quero nem ver a cara dele. Eu sei que vocês nunca ouviram isso, claro. Deus botou esse irmãozinho que você não quer ver a cara dele, para que você possa crescer, você possa aprender a perdoar, você possa aprender a dar suporte a ele, ajudá-lo naquilo que ele precisa, andar junto, caminhar nessa diferença. Você cresce espiritualmente participando da igreja, nos estudos bíblicos, nos cultos, nas células, no discipulado. O pastor Carlos falou aqui sobre discipulado. Querido, uma das coisas mais bíblicas que existe chama-se discipulado. Até no Antigo Testamento você encontra isso. Isso não foi Jesus que inventou. Só Deus já criou isso desde lá do início. Então, meu conselho para você é: permita-se ser discipulado. Eu me converti numa igreja a 152 quilômetros da minha casa. Uau, para ir, e 152 para voltar. Nos primeiros 5 anos, eu chegava aí 3 vezes por semana lá. Lógico que eu tinha onde ficar, né? Tinha minha sogra lá que morava lá em Nova Friburgo. E eu ia muitas vezes aos sábados para ser discipulado. E na época, né, em 1998, 99, a igreja ainda não tinha se organizado, não se falava muito em discipulado, né, nas igrejas. Hoje está muito melhor organizado, né? Na época o discipulado era bem formal, vamos assim dizer. Tanto que geralmente eu era discipulado por um amigo meu num balcão de loja. Ele ficava vendendo livro, que ele tinha livraria, e eu ficava a tarde inteira de sábado, nos intervalos dele, né? A gente ali conversando sobre Jesus, falando coisas, né, sobre Deus. E isso era maravilhoso. Era um tempo que eu falava assim: uau. Eu não era obrigado a ir, não. Eu ia porque eu queria, porque eu desejava, porque eu ansiava, eu queria ser mais parecido com Jesus.
o slide 12. Preste atenção nessa passagem, queridos. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, né? 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Uau! Olha que tremendo, olha que tremendo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é que nos muda, que nos transforma, uma mudança, transformação de glória em glória, de dentro para fora, fazendo eu e você sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, porque quando chegar no final, o grande dia do Senhor, essa obra será completada. A última coisa a ser santificada no crente é isso aqui, ó, a carne. Seu espírito se santifica instantaneamente no momento que você se converte. Sua alma entra no processo de conversão. Começa, né? Aquele processo que você vai até o dia da sua morte, até o dia que Deus permitir que você estiver aqui. E depois, quando você morre, Deus diz o que vai acontecer com o seu corpo. Você vai receber um corpo glorificado. Enquanto você estiver nessa carne, ela vai ficar lutando para ter de volta o pecado. Por isso que você precisa entender qual é a sua identidade em Cristo. Por isso que você precisa entender que você é parecido, é semelhante a Jesus, é a imagem dele. Você é a imagem dele. Por isso que em 1 João 3,2, o último slide, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Amém? Então, queridos, você possa pensar, meditar nessa mensagem. Tudo que você ouviu aqui essa noite, chamar o pastor Carlos aqui, pode subir, pastor. Tudo que você ouviu aqui, o que você deseja? Você quer ser semelhante, quer ser parecido com Jesus? Renda-se a Ele, entregue-se a Ele completamente. Não permita que o pecado domine mais você. Vença o pecado pela fé naquilo que você é, aquilo que a palavra diz que você é, em Cristo Jesus. E procure crescer e amadurecer espiritualmente. Conheço o pastor Carlos há muito tempo, vocês já ouviram aqui, 20 anos. É um homem de Deus que com certeza está sendo usado aqui nesta casa, nesta igreja, para abençoar a vida de vocês, para ajudá-los, cada um de vocês, a crescer espiritualmente. Amém?